Olá, gente. O programa de hoje, o vídeo de hoje, não é propriamente uma aula, é um debate, né? Eu convidei dois companheiros, dois amigos, com os quais eu participo de um grupo de estudo sobre o capital. No início deste ano, né? Aliás, desde que eu criei o meu canal, Pensando com Marx, eu criei esse canal com a ideia de fazer uma releitura do Capital. Eu estava fazendo essa releitura do Capital só. Aí, no começo do ano, convidei o Aquiles Melo, né, que é do Instituto Federal do Estado do Ceará, este rapaz aí de barba. Então, os dois são de barba. Um tem uma barba maior do que o outro. Esse mais sorridente, né? que é o Aquiles. Convidei o Aquiles, né? De uma certa forma meio temeroso, eu disse, será que o Aquiles vai aceitar, né? Participar de um grupo de estudo comigo, né, cara? Aí o Aquiles aceitou na hora. Aí o Aquiles vai e convida este rapaz, o Rodrigo Cavalcante, que também é colega dele do Instituto Federal e amigo dele, a participar do grupo, né? E assim ficou acertado, né? No começo desse ano, nós começamos os nossos estudos, né, sobre o capital, e foi muito bom porque nós temos aqui, digamos assim, uma anarquia epistemológica, né, para usar assim, algo parecido com o Marx, né, já que o Marx não obedece à divisão intelectual de saber produzido pela modernidade. Né? Nós temos um historiador, que no caso é o Rodrigo, profundo conhecedor de história, da dialética e de Marx, né? Temos o Aquiles, que é um sociólogo, né? Está defendendo a tese de doutorado em dinheiro, né? Ligada à questão do imperialismo, né? É um sujeito muito arguto, né? Tem um bom conhecimento também do capital e, como se diz no linguajar comum, foi sopa no mel, né? E aí, nos nossos estudos, né, não sei se por conta das interferências do Rodrigo, né, sempre acompanhada com as do Aquiles, a questão da história sempre aparecia na nossa discussão em Marx. Né? E, e eu comecei a me dar conta que a história é fundamental, né, na compreensão de O Capital, de Karl Marx. A história está presente, mas é uma presença ausente, no sentido de que, né, poucas ou quase nenhuma discussão se tem entre, né, a exposição dialética de O Capital e sua relação com a história, qual é o papel da história na determinação das categorias do capital. Então, quando eu entrei na discussão da transformação do dinheiro em capital, nas aulas de número 5 e 6, eu comecei a discussão, né, da importância da história como um momento na determinação do conceito de capital. E descobri, nos próprios grundes, nas próprias discussões que a gente tinha em grupo, eu, o Rodrigo e o Aquiles, que a história é um momento determinante na construção do conceito do capital. Fiz isso na aula 5. Quando chego na aula 6, eu volto. Eu dou um passo atrás. Né? Eu dou um passo atrás. Eu fico meio em dúvida, né? Qual é a relação entre lógica e história na exposição categoria, na investigação de Marx, de O Capital. Então, resolvi, então, dar uma parada e fiz um vídeo mostrando, né, que foi o vídeo anterior, Mudança de Rumo, né, foi a primeira aula, né, eu suspendi a exposição que eu vinha fazendo, e eu não sabia que esse vídeo ia causar
tanto barulho, e causou realmente barulho, né? E por isso eu convidei os camaradas, né? O Pensando com o Marx está convidando, né? O Rodrigo, que tem o canal Dialética do Avesso, o Aquiles, que tem também um canal sobre a América Latina no YouTube. Estou convidando os dois colegas para discutir essa concepção de história como uma presença ausente no capital, coisa que eu direi já já. Vou só dar um tempinho para que cada um dê seu boa tarde, para que a gente comece a nossa discussão. Aquiles, a palavra está com você. Bem, boa tarde a todo mundo, boa tarde Teixeira, boa tarde Rodrigo. Agradecer o Teixeira ao convite e a fortuita lembrança. Eu já conheço o Teixeira, o Teixeira já era o cara bem conhecido quando eu adentrei no S em 2004, né? E eu sempre já, de início, a gente já passava pelo seu velho pensando com Marx, né? Eu todo marxista, na hora que começava a dar seus primeiros passos, sempre se apoiava em alguém, né? E o Teixeira costumava ser porque costumava no sentido de que a obra não foi mais publicada, né? Ela saiu em 95, salvo engano, esse livrinho aí, o Pensando com Marx, né? E ao contrário do que muitos falavam à época, que era existia e ainda existe hoje uma certa concepção crítica aos manuais, né? Eu entendo a crítica quando você quer fazer a leitura apenas do manual. O problema do manual está quando você restringe a sua leitura ao manual. No entanto, o texto do Teixeira ele não tinha esse caráter apenas de manual, né? Ele era justamente uma porta de entrada mesmo para facilitar uma compreensão que não é simples, não é fácil. Você abrir o Capital, a começar pelos prefácios, já tem muita coisa rica ali. E quando você adentra o primeiro parágrafo do Capital, já tem aquela riqueza monstra que, se você passar desapercebido, já fica numa. Já pode entrar ali no conjunto de equívocos, né? Bem, e o Teixeira foi tanta fonte inspiradora que a minha monografia foi dedicada a ele, né? Uma parte do meu capítulo, de um dos meus capítulos, eu fazia uma análise da cooperação complexa, que é de um livro dele também lançado. Agora diga que você me chamou de quê? Eu fazia uma crítica já apontando alguns elementos dessa reflexão que estava lá no livro, que trazia uma forte lógica, a presença da lógica na referência, né? Juntamente com o Rui Fausto, né? O Rui Fausto também, o qual é outro autor que não tive o prazer de conhecer, mas que sempre serviu de introdução. Bem, e aí a gente, 16 anos depois, né, nós nos encontramos novamente, né? A gente teve alguns encontros eventuais, mas agora nós formalizamos esse grupo, já vem há um bom tempo caminhando aí muito bem, encontro todas as semanas, e é um prazer muito mais ouvi-los do que falar, né, enquanto eu estou com vocês, porque eu aprendo muito mais e jogo muito mais perguntas, né, do que talvez a minha contribuição possa estar para o grupo. Mas é isso aí. Você, Rodrigo. Tudo bem, galera? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao camarada Teixeira, né, pelo convite, o Teixeira do Pensando com Max. Eu conheci o Teixeira através dos livros dele, né? Então, assim, eu sou um leitor do Teixeira. Eu li uma boa parte dos livros dele. Li Trabalho e Valor, li o livro que ele organizou sobre reestruturação produtiva, li o Pensando com Max, li Marx no século XXI, em parceria com o Celso Frederico. Então, assim, já conheci o Teixeira pelos livros e pelas palestras, né? Pelos debates, também já assisti na época que eu estava na graduação, os cursos do Teixeira sobre capital, inclusive já comentei para ele que a questão da história, inclusive, surgiu num dos cursos que o Teixeira analisou uma passagem lá do Rodolsky, e influenciado pela leitura do Rui Fausto, tratou a história como um mero apêndice no Capital. E
E na época que eu saí daquilo, eu disse, não, eu não concordo com isso, mas eu não tinha condições, inclusive, teóricas de demonstrar isso. Então, aquilo ali ficou como um problema também, né? Então, até nessa parte, o Teixeira foi importante porque eu comecei a investigar aquilo ali, né? E eu acho que esse é o papel do intelectual. Um dos papéis é esse, né? Fazer com que você pense, te provocar problemas, e nesse sentido eu venho, me formei em História, depois fiz um mestrado em História, comecei uma graduação em Filosofia, e tive que interromper porque eu entrei no doutorado, e hoje eu estou no doutorado em Filosofia, debatendo, né, escrevendo uma tese justamente da história no capital. Então, você vê como são essas coisas, né, como esses processos de idas e voltas, né, desencontros, encontros, e quando nós começamos o grupo, houve realmente uma, digamos, que o Marx chamava de fissura de conceitos, né, entre a gente, principalmente entre eu e o Teixeira, no sentido de tentar debater no capital, e nós dois, e o Aquiles também, digamos que fomos buscando os consensos, né, e sempre aberto a fazer uma releitura, e em alguns momentos eu estava errado em alguma coisa e tinha que voltar atrás, outras vezes o Teixeira estava errado, voltava atrás, outra vez o Aquiles. E nesse processo, nós criamos um grupo, né, de estudo do capital, que eu tenho certeza que é uma interlocução privilegiada. Né? O Capital é uma obra que dificilmente, se o camarada enfrentar sozinho, ele vai obter sucesso. Entendeu? Então, quando você está num grupo, não um grupo qualquer, mas um grupo que realmente conhece o capital, né? Por exemplo, no caso particular do Teixeira, é um cara que já estuda o capital há anos e anos, já produziu muita coisa sobre o capital, já foi elogiado, inclusive, por Zé Paulo Neto como um dos pensadores na parte de economia mais inteligentes. Então, assim, nós temos 3 áreas diferentes, né, debatendo a mesma obra. Isso fica rico, né? O debate se torna bastante rico, principalmente quando nós estamos abertos, nós temos uma postura aberta, né? E está sempre olhando para a realidade e ver se a nossa compreensão bate ou não bate, se a gente precisa modificar. Então, assim, eu venho pesquisando história, né? Tenho essa formação de historiador, mas como o título o subtítulo do Teixeira colocou aí, né, no Capital a história é uma presença ausente, mas isso aí a gente vai falar um pouco depois. Quero agradecer o camarada Aquiles e o camarada Teixeira. Olha, não era para eu estar no centro dessa discussão, né? As referências que foram feitas à minha pessoa foram feitas, né, por questão de bondade dos companheiros, né? O que importa aqui é a discussão do debate de hoje, que é a história é um capital, uma presença ausente, né? E nós estamos hoje aqui por conta dos meus equívocos que eu cometi na aula 5, que eu já falei, na aula 6, né? Eu não estava muito seguro de qual é o papel da história na determinação das categorias, né? E aí eu resolvi mudar de rumo e fui atrás, como eu disse no vídeo anterior, qual era a causa. De uma certa forma, eu acho que o Rodrigo aí já acrescentou, né? Para mim, o Capital era só exposição, né? A história entrava como um apêndice. E a história só entrava no capítulo 24, né? Quem me influenciou a fazer isso, né, em considerar a história como um apêndice, não sei se por leituras equivocadas minhas, ou se os próprios autores que me induziram a pensar assim pensam dessa forma, que a história tem um papel secundário no Capital, né? Foram o Rui Fausto e o Max Miller. Tanto é que eu abro o Capital citando o Max Miller, né? Onde o Max Miller vai tratar do método de exposição, né? E aquela famosa passagem do pós-fácil, né? A edição alemã do Capital, onde Marx diz que, né, é preciso levar em consideração que o método dele é exposição e investigação, e cabe à investigação
rastrear a conexão interna entre as categorias. Só depois desse trabalho de investigação é que o objeto pode ser dialeticamente exposto. Sem esse trabalho de investigação, pode-se correr o risco de pensar que o Marx está deduzindo o conceito de está pensando o capital apenas como uma exposição dialética de conceitos, né? Quer dizer, um pensamento a priori que seria o capital. Muito bem. Então eu fiquei, bom, por que eu cheguei a essa conclusão, que o capital é meramente exposição? É porque ele é investigação. E o que é investigação no capital? O Max Miller diz apenas que ela está pressuposta para fazer a investigação, né? Mas nas teorias da mais-valia, no volume 3, uma longa passagem que não vale a pena eu citar aqui ela como um todo, Marx vai dizer que, como a economia política clássica, reduzia as diferentes formas de riqueza à sua conexão interna, né? E vai dizer que, nessa análise, a economia clássica entra em contradições, né? Mas isso, diz ele, é consequência do método analítico, com que a crítica e a compreensão têm de começar. Né? Quer dizer, o grande equívoco da economia política clássica, ela pegou as categorias da economia política, reduziu todas as categorias, lucro, salário, renda, a sua fonte interna comum, no caso é o trabalho, tudo isso advém do trabalho, né? Foi um grande trabalho realizado pela economia política clássica. Eu cheguei à conclusão que a investigação cabia à economia política clássica e caberia a Marx apenas expor dialeticamente o resultado desse trabalho analítico. Né? Isso está em método, isso está no Max Miller, no texto dele. Exposição é um método, e método dialético é um capital. Quem lê esse texto tem essa impressão de que o Max Miller está pressupondo um trabalho de investigação feito pela economia política. E Marx vai descobrir, vai expor a dialética da coisa que não cabe à economia política clássica, nem poderia caber à economia política clássica, uma vez que ela não trabalha com contradição. E eu vi essa minha ideia reforçada de achar que o método de investigação seria meramente analítico, né? Com Rui Fausto e também com o nosso amigo, quando lançou o livro dele, O Negativo do Capital, o Grespan. O Grespan diz muito claramente que, né, o capital, né, a crítica que se realiza à economia política, é a crítica que vai levar à exposição dialética. Crítica de quem? Da economia política burguesa. Marx vai fazer essa crítica e a crítica vai exigir necessariamente o desdobramento de uma exposição dialética. Ele vai dizer isso. Então, isso ficou muito claro para mim. E aí, Marx, ao fazer essa crítica, inicialmente, acrescenta outras categorias, mas não diz que categorias são essas, nem como, etc. Então, para mim, na minha avaliação, esses dois grandes autores tomam a investigação como meramente analítica e tomam como pressupostas. E aí vão cuidar apenas da exposição dialética do capital. Aí o Rodrigo me forneceu um texto, né? Eu já estava trabalhando do texto de quem, meu Deus? Do Pierre Vilar, né? História marxista, História em Construção. Esse texto está de Jacques Le Goff e Pierre Nora, História Novos Tempos. E aí, a mesma passagem do pós-fácil, que me levou a pensar que a investigação era meramente analítica, o Pierre Vilar. O Pierre Vilar diz o seguinte: ora, sem dúvida, a fase de investigação, que é um método de pesquisa, né, comporta um trabalho de historiador. E eu me apresso a acrescentar, diz o Pierre Vilar,
não um trabalho superficial, um trabalho de segunda mão, mas uma penetração direta na matéria histórica. E aí esse texto do Pierre Vilar encontra comprovação no próprio quem lê o Capital, quem lê os Grundrisse, né? Quem lê a Teorias da Mais-Valia. Nos Grundrisse, por exemplo, o Marx vai buscar no século XVI, no século XVII, como cada realidade histórica dessa, como era a economia, como era o sistema tributário, qual era a relação com o Estado, tudo. O Marx foi um investigador incansável da história. E aí eu li um outro texto, dessa vez foi até o Aquiles que me passou, que é um texto do Michael Krachter, Marx e a História Mundial, né? É um texto em inglês, mas aí o Kratka deixa muito claramente que o Marx, desde 1842, mergulhou profundamente no estudo da história. E eu fiquei me perguntando, por que o Marx fez isso? Que relação tem a história aí com a investigação? Né? Então, essa relação entre história e o método de investigação é a primeira pergunta que eu dirijo ao Rodrigo e peço ao Aquiles que faça as suas considerações também sobre a matéria, que eu ainda tenho dúvidas. Minhas dúvidas. O caminho está certo, eu vou por aí. Agora ainda tenho dúvidas, ainda vou caminhar com certa dificuldade. Então, vamos lá. Eu começo a minha tese utilizando uma frase do Hegel, que, na verdade, o Hegel tira de Aristóteles, que ele diz mais ou menos o seguinte, vou citar aqui de cabeça. Aquilo que é bastante conhecido não é, portanto, reconhecido. Eu acredito que aconteceu mais ou menos isso em relação à história em Marx, em relação à história no Capital. Todo mundo tratou o seu método como materialismo histórico, inclusive termo que, segundo os organizadores da Mega 2, nem constava, né? Ou talvez estivesse constando pouquíssimas vezes realmente na produção de Marx. Mas trataram a história como uma obviedade, né? E isso fez com que não se investigasse a fundo. Claro que esse é um dos fatores, né? Não se investigasse a fundo o que é a história em Marx e, mais especificamente, investigar o que é a história no Capital. Isso fez com que uma grande maioria dos comentadores não entendessem o papel que a história ocupa no Capital e fizeram uma separação artificial, uma clivagem artificial entre as obras consideradas históricas do Marx, que você pega, seria o 18 Brumário, luta de classe na França, luta de classe na Alemanha, guerra civil na França. Essas seriam consideradas obras históricas. A ideologia alemã seria a obra onde o Marx defende a sua concepção de história, o materialismo histórico, e o Capital seria uma obra de economia ou de crítica da economia política. Então, fizeram isso, e esse lugar comum ele foi reproduzido e continua sendo reproduzido até hoje. É incrível, mas você pode pesquisar aí história no Capital, você não vai ver praticamente nada, né? Então, o que acontece? E uma das particularidades se dá, inclusive, no termo história. História é diferente das ciências naturais. O seu termo é um termo ambíguo, é um termo que o Ruller Osted, no seu livro História, Pesquisa e Método, vai dizer que a história, existe uma anfibiologia do termo história. Por quê? Porque a história significa, ao mesmo tempo, os processos reais vividos que nós experimentamos e vivenciamos, né? Significa, ao mesmo tempo, no caso, a matéria, né? E, ao mesmo tempo, o conhecimento dessa matéria, ou seja, a explicação, a argumentação, a descrição, a narração sobre o que nós vivemos. Então, a história ela tem esse duplo sentido de identificar de seus processos reais e, ao mesmo tempo,
a expressão, a apropriação, a argumentação desses processos reais. Então, esse foi um dos elementos aí que também colocou uma certa dificuldade, né, na compreensão do termo história. Então, o que acontece? Voltando aqui para a pergunta do Teixeira. Qual seria... primeiro é que não há, né, uma clivagem, na minha opinião, entre um método de investigação e um método de exposição. O que há é uma separação meramente formal, necessária para apresentar o objeto na sua multilaridade, na sua contraditoriedade. Então, como é necessário fazer a exposição. Então, é nessa exposição que o Marx faz uma separação formal, né? Mas a investigação, ela comporta todas as ferramentas que o Marx utilizou para clarear o objeto, para entender o modo de produção capitalista. Tudo que o Marx utilizou. Dentre esses elementos, a lógica analítica também, a analítica como um dos momentos para essa investigação. Mas a investigação vai muito além da investigação analítica ou do método analítico. Por exemplo, o Marx utiliza... Muito além da economia política clássica, né, Rodrigo? Muito além das categorias que a economia política clássica desenvolveu, né? O Marx utilizou de tudo, desde literatura, né, filosofia, né, utilizou-se de fontes primárias. Isso é importante. Por que o Marx faz um trabalho de historiador? Porque ele utilizou de fontes primárias. Ele passou mais de 10 anos ali no Museu Britânico, investigando os relatórios dos Estados Unidos. Em relação à crise econômica, ele fazia comparação, utilizava todo tipo de estatística que tivesse no momento, todo tipo de material, que inclusive chegava como correspondência. Ele fez um trato da matéria, né, e das fontes, e crítica documental, que foi um trabalho superior, né, a todos da época, né? Então, assim, reduzir a investigação ao momento analítico é uma redução extremamente grosseira, mas é claro que ela fez parte de uma leitura de uma época, mas hoje é insuficiente. Então, na investigação, comporta desde as análises de fontes primárias, né, relatório, literatura, filosofia, crítica da economia política, o adensamento no material que é produzido, o acompanhamento dos processos efetivos, da luta de classe, né, e também a dialética também está na investigação. Porque o Marx, por exemplo, inclusive é muito caro para ele a lógica da reflexão de Hegel, que o Hegel desenvolve no segundo volume da ciência da lógica, na doutrina da essência. Ou seja, o Marx, inclusive, vai investigar, né, as categorias do real, tendo em mente a lógica da reflexão, né? Então, a dialética, a própria dialética, ela é momento de exposição no sentido de reconstrução categorial, como o Max Miller falou, mas ela não é só isso, né? Ela vai muito para além disso. Ela vai muito além de ser meramente exposição. Então, essa separação, né, ela indica, na minha opinião, que não entenderam a compreensão ampla, nova, da escrita da história do Marx. Marx cria uma nova escrita da história. Essa escrita, né, o cara que fez um prefácio à Crise das Ciências Europeias, do Edmund Husserl, na França, chamou o Capital de o trovão inaudível, né? Inaudível, o trovão inaudível. Foi justamente isso o Capital. Ele tem a força de um trovão, mas por ser tão novo, né, por ser tão diferente, nós não conseguimos ouvir o seu barulho, o seu eco, né? E quando se trata de história, ele é mais inaudível ainda, porque mesmo os especialistas que tratam história no Capital, tratam a partir de uma falsa univocidade semântica do termo. Não analisam nem quais são as acepções que o Marx utiliza no livro 1, no livro 2, no livro 3. Partem da história como um pressuposto geral, como se todo mundo como se fosse uma obviedade, como se todo mundo soubesse o que é a história. É a início que entra o poço de contradições que, na minha opinião, esses comentadores entram.
Não é à toa que o Rodrigo está escrevendo uma tese de doutorado, né, sob a orientação do Manfredo Oliveira, na seção tá, que é História entre a Obviedade e a Incompreensão, é a parte 1. Né? Marx é a nova escrita da história, né, que é o primeiro capítulo, que ele subdivide entre da Historie à Geschichte, o conceito de história na Alemanha do século XIX, ideologia alemã, uma incompreensão da história para além da tradição. Né? No capítulo 2, Grundrisse, a história universal como resultado, interessantíssimo, porque a história, Marx não tem nenhuma concepção teleológica da história, a história universal se apresenta como resultado, e isso é muito claro, né? Na própria ideologia alemã já está claro, no Ben Said também está muito claro, no Pierre Vilar está muito claro, no Michael Krechter também está muito claro, né? Que a história ela é resultado. Isso nos Grunds aparece com muita frequência, né? O conceito de história nas formações pré-capitalistas, o capital, e aí é onde, né, casa mais com a nossa discussão de hoje, o trovão inaudível, né? E no decorrer da nossa discussão eu vou apresentando, né, se o Rodrigo assim me permitir, algumas alguns itens de cada capítulo que ele vai discorrer. Então, a tese dele é um trabalho que eu diria que eu não tinha visto ainda. Né? Ele goza de uma grande originalidade. Né? E o bom do Rodrigo é que ele escreve as coisas, traz para o grupo, aí eu e aqui, não. Você não conseguiu dizer o que você queria dizer. Né? Aí o Rodrigo volta, refaz e traz novamente, né, a discussão. Mas eu vou passar a bola agora para o meu amigo Aquiles, para ele fazer suas considerações sobre a questão que eu levantei para o Rodrigo. Bem, Teixeira, essa discussão sobre a história e a dialética, às vezes ela é. Às vezes não, eu posso dizer que ela é fortemente ignorada, né? Dá-se uma centralidade muito grande, a gente tem uma centralidade muito grande, a gente tem um conjunto de obras que tratam fortemente da relação de Hegel com Marx, né? A começar até mesmo por Lenin, né? Lenin claramente coloca, sem entender a ciência da lógica, não é possível compreender o capital. E as próprias consequências dos encaminhamentos do marxismo, né? No sentido de que, por exemplo, nós temos hoje uma corrente chamada nova dialética, onde essa nova dialética, ela fazendo uma crítica a uma certa leitura, digamos, mais historicista ou equivocada de Engels, né? Que resultou no que eles chamam de Diamante e tudo. A nova dialética se propõe a recuperar uma centralidade, digamos assim, dessa exposição mais centrada no aspecto lógico e se propõe como novo, inclusive já recebe críticas, por exemplo, John Rosenthal já faz críticas à concepção da nova dialética em relação, chamando até de um marxismo hegeliano, né? Então você tem isso com bastante atualidade. Isso vem desde das primeiras interpretações ali do século XX, do início do século XX, perpassa fortemente e tranquilamente grande parte das leituras, ainda que mais corretas, que ainda que conseguiram superar de certa forma o estruturalismo do Althusser, mas você tem ainda um forte apelo lógico, por exemplo, o Lógica e Política do Rui Fausto, os 3 volumes, e além do Dialética Marxista e Dialética Hegeliana, você tem uma centralidade muito forte desse processo, né? E é interessante porque quando você perde essa dimensão da história, e foi isso que mais me trouxe a discutir com o Rodrigo, era quando a gente estava discutindo a questão da origem do dinheiro, né? Quando Marx vai falar de uma gênese do dinheiro, né? Para a Constituição, que dessa gênese, a maioria das pessoas entendem como se fosse um processo
de uma dedução lógica, né? A necessidade de surgir do dinheiro. Quando você pega, inclusive, como o Christopher Arthur vai tratar nessa obrazinha aqui, a nova dialética do Capital, de Marx, ele vai tratar, ele tem uma parte que ele dedica justamente à necessidade do dinheiro, mas uma necessidade da moeda, né? Ele trata a necessidade da moeda num sentido mais lógico, né, desse processo. Isso sempre me estranhou, porque parecia um conceito desenvolvendo assim e assim guiando a história, né? O que é que isso, enfim, se desvencilharia do que pensaria Hegel, né? Então essas leituras sempre me incomodaram bastante. E em O Capital, o Marx, ao escrever, ele remetia a todo momento, estava remetendo a modos anteriores do modo de produção capitalista, trazendo discussões desde com Aristóteles, com a filosofia, com o surgimento da intensificação dos processos de trocas. Né? Agora, quando você chega nos Grundrisse, quando a gente vai verificar os Grundrisse, essa obra anterior, aí não, aí isso ganha uma riqueza, mas assim, impressionante mesmo de conhecimento, de detalhe, de pesquisa, a pesquisa, e isso aqui é fundamental. Quando você tem partes dedicadas exclusivas dos Grundrisse a estudar os padrões monetários de diversos países em diversos momentos no tempo. E essas leituras, né, como da Nova Dialética, como a do Rui Fausto, acabaram por ter uma forte influência dentro das reflexões aqui no Brasil, principalmente, quanto à questão de um certo esforço, de uma centralidade, digamos assim, dessa perspectiva mais lógica. Eu estava até dando uma olhada um dia desse no negativo do Capital, e logo no começo é muito fácil você ver, Teixeira, alguns aspectos que o Grespan coloca justamente de dedução. Ele trabalha muito com essa questão da dedução, a dedução da categoria e tudo, ainda que possa haver uma certa, essa dedução não seja lógica, né? Não seja necessariamente uma derivação lógica, mas ele não deixa claro em nenhum momento de como ele está tratando essa dedução. Então, quando ele fica apenas no jogo de categorias, parece a impressão que se dá é justamente essa, né? De que você tem uma centralidade dessa lógica no direcionamento do processo, né? Então, é extremamente atual, contemporânea e original essa discussão aí que o Rodrigo faz. E eu vou colocá-lo aqui de volta para você fazer a segunda parte da sua intervenção, Teixeira, aí na questão para levantar para o Rodrigo. Bom, vamos lá. Né? Eu estou muito feliz, né? Muito feliz mesmo. Né? O canal Pensando com o Marx hoje conta com dois grandes comentadores, né? Que fala com segurança e com propriedade sobre a matéria sobre a qual estamos discorrendo, né? No caso, Aquiles e o Rodrigo. Né? Uma coisa, eu ia começar a dizer, né, mas aí houve um problema de ordem técnica aqui, que o Pierre Vilar me permitiu ouvir o trovão inaudível, né, de que fala o Bessaíde, quando ele diz, né, e daí a pergunta que eu dirigi diretamente ao Rodrigo, principalmente, se o método de investigação, né, não é um método histórico. Né? Por que Marx vai fazer tanta análise histórica, tanta investigação histórica? E eu acho que a história está presente em todo momento no Capital. Cara. Já no capítulo 1, quando ele vai falar da mercadoria, né, na edição da Boitempo, né, nessa ediçãozinha aqui da Boitempo, na página na página 120, o Marx diz que os valores de usos distintos só podem se confrontar como mercadoria quando seus possuidores se confrontam como produtores privados independentes. A divisão social do trabalho é a condição para a existência da produção de mercadorias. Mas a produção de mercadoria não é a condição para a divisão social do trabalho. Ou para a divisão social do trabalho.
Na antiguidade houve divisão social do trabalho, na antiga Roma houve divisão social do trabalho, fala Marx já no primeiro capítulo, mas os produtos do trabalho não se transformavam em mercadorias. Portanto, sem a compreensão histórica que o Marx tinha de outras formas sociais históricas de produção, ele não poderia compreender por que só no capitalismo a divisão social do trabalho, que é pré-condição para a transformação dos produtos em mercadorias, os produtos do trabalho se transformam em mercadorias. Sem a história, ele não pode chegar a isso. E eu escrevi um texto, de que foi discutido muito entre nós, daí a importância do nosso grupo, que foi até publicado pelo site A Terra é Redonda, os fundamentos da especulação, que é uma análise que eu faço da aparência do sistema capitalista, da circulação simples. E eu já tinha lido há muito tempo o Rui Fausto, quando fala da categoria trabalho abstrato, que é uma categoria histórica, né, ele diz, olha, a redução subjetiva dos diversos trabalhos concretos a trabalho comum e igual é uma redução subjetiva, portanto, fisiológica. Então, é preciso pensar uma redução que seja possível não eliminar as singularidades. Ou seja, o trabalho concreto é universal, o trabalho abstrato é universal concreto. Ele só diz isso, logicamente, na dialética. Eu lia isso, relia pra caramba, e fui ver o seguinte, pronto, se é uma redução dos diferentes trabalhos concretos a trabalho simplesmente igual, social e simples, essa redução, né, não pode eliminar as singularidades dos trabalhos particulares. Então, é preciso ver o que é específico do modo de produção capitalista. E o que é o específico do modo de produção capitalista, diz Marx? É a indiferença do trabalho dos trabalhadores frente ao tipo de trabalho que realizam. Então, a indiferença que vai caracterizar a categoria trabalho abstrato. Só no capitalismo o trabalhador é indiferente ao tipo de trabalho que realiza. Nos outros modos de produção, não. Mas no capitalismo, sim. Por quê que os trabalhadores são indiferentes? Porque o trabalho é reduzido a simplesmente trabalho igual, simples e social. Que o trabalhador pode passar com facilidade de um ramo de produção para outro. Isso pode ser demonstrado historicamente? Pode. Os capítulos 11, 12 e 13 do Capital, que é uma análise da cooperação simples, da manufatura e da grande indústria, que é uma análise de como o capital cria uma base material apropriada à sua forma social, mas é também uma análise histórica. Então, a história não entra como ilustração. E o Pierre Vilar diz o seguinte, quem escreveu as teorias da mais-valia pode se dar ao luxo, né, de no pós-fácil dizer que a Inglaterra serve como ilustração, né, do modo de produção capitalista, das leis de produção capitalista. Né? Mas o método de investigação, né, e o sistema, as categorias, todas elas traz a sua marca histórica, cara. Sem eu mergulhar profundamente na história, como diz Bessaí, como diz o Pierre Vilar, eu não vou conseguir pensar realmente por que essa categoria é própria do modo de produção capitalista e não de outros modos de produção. Eu não sei se o Rodrigo concorda com isso, né? Eu queria ver a opinião dele sobre isso. Eu concordo, Teixeira, com isso, né? Só é possível fazer uma análise, né, das suas particularidades e compreender suas conexões essenciais, se você consegue, a partir de uma noção de historicidade, onde você consegue perceber a permanência e a mudança. Permanência e mudança são categorias correlacionais, que se amalgamam numa concepção mais ampla de historicidade. Então, para o Marx, no Capital, não existe nenhuma categoria puramente lógica. Todas as categorias são categorias históricas e que, em alguns momentos, são isoladas logicamente, né?
A lógica serve, inclusive, aí para perceber os elementos em comum, as suas conexões internas, a sua imanência, os seus elos conectivos, mas ela é insuficiente. O Marx disse isso, inclusive nos Grundrisse, se eu salvo engano, na página 100 da Boitempo, né, que ele falava o seguinte: é necessário corrigir o modo idealista de exposição como se tratasse apenas de uma dialética de conceitos. Então, o que acontece? Há pelo menos três níveis no discurso do Capital, né? Então, você tem um nível onde o capital, onde as categorias elas são apreendidas em grande parte do lado. Então, você pega, por exemplo, o livro 1, que trata da produção, a produção capitalista e da produção do capital. Ali há um nível de abstração muito grande, e o Marx tenta trabalhar a produção no sentido mais geral, sem levar em consideração os elementos exteriores, né? Essa é a meta. Você tem, no segundo momento, uma discussão sobre a reprodução, aí você já tem um nível de concreção maior, mas ainda num nível muito alto de abstração, e você tem um terceiro momento, onde o Marx trabalha a totalidade, né? A relação entre a produção e a circulação, junto com as formas sociais concretas, que ele vai para o terreno, o solo concreto, e como as coisas funcionam, o que ele vai chamar da superfície do modo de produção capitalista. Esses três níveis do Capital, 1, 2 e 3, eles refletem 3 níveis do discurso. Então, eu tenho um discurso de uma parte sistemática, que é a dialética, onde eu vou perceber a imanência, as contradições do objeto, no caso, centralmente, as contradições do capital, e eu tento entender essas contradições imanentemente, separando, isolando os fatores exteriores, né, nesse primeiro momento. Então, tem um discurso da dialética. Esse discurso da dialética, mesmo no livro 1 e no livro 2, ele não pode estar totalmente apartado da exposição histórica. Então, esses capítulos são os capítulos onde a exposição histórica, elas aparecem mais. Você citou aí o capítulo da jornada do trabalho, o capítulo da manufatura, o capítulo 24, que ele vai explicar a acumulação originária de capital. Então, esses capítulos são os capítulos onde a exposição histórica ela aparece, mas existem os outros capítulos que elas estão lá condensadas, né? O Pierre Vilar tem um outro texto que é Marx e a História, que foi publicado naquela edição, aquela edição História do Marxismo, organizada pelo Eric Hobsbawm, e no volume 1, e o Pierre Vilar, ele retoma a discussão seguinte: o Marx sempre apresenta, enquanto exposição histórica, de forma muito condensada do material histórico que ele pesquisou e ele utilizou. O volume que ele utilizou é gigante, mas a apresentação ela é mais enxuta. No Capital, ela é mais enxuta ainda. Se você pegar o capítulo do dinheiro, no Para a Crítica da Economia Política, pegar o capítulo do dinheiro nos Grundrisse e pegar no Capital, você vê essa redução, né? Esse enxugamento da exposição. Mas ele está condensado, cada parte lá, né, está cheio de historicidade, em cada parte do Capital, né? Mas ali, na exposição, ele coloca ali, em alguns momentos, ele é forçado a trabalhar. Se eu não trabalho, por exemplo, o capítulo da jornada de trabalho, eu vou entender o capital como uma substância total, como um sujeito total, né? E eu vou entender apenas o polo da estrutura, e é como a luta de classe não existisse, né? Então, eu preciso expor a força de trabalho, na jornada de trabalho, as lutas concretas, para mostrar assim, ó, eu estou falando aqui do capital, mas ele não está só, né? Existe outro polo, que é a luta de classe, que é a força de trabalho. Então, ele é forçado a fazer isso aí, mesmo no livro 1, né? Então, você tem no livro 1 e no livro 2, digamos assim, na exposição, um predomínio da dialética, mas você tem no livro 3 uma articulação no que eu chamo do maior sentido que o Marx utiliza na história. O Marx vai utilizar a história em vários sentidos, não só um sentido. Isso eu vou trabalhar na tese e mostrar isso no Capital. Mas o sentido maior
que é o sentido que faz a articulação, é um sentido de uma totalidade provisória. Eu chamo de totalidade provisória. Então, a produção e a reprodução, elas se articulam no livro 3 a partir de uma noção de totalidade. Essa totalidade, por que ela é provisória? Porque a concepção de história de Marx é uma concepção aberta, aberta pela luta de classe. A luta de classe pode mudar o rumo, por exemplo, do capital, pode inclusive destruir o modo de produção capitalista. Como a luta de classe ocorre no dia a dia e a concepção de história de Marx é aberta, a sua totalidade não pode ser uma totalidade fechada. Ela tem que ser uma totalidade que capta um discurso de tensão, uma tensão entre a estrutura, digamos, o polo do capital, e uma tensão entre os sujeitos, no caso, tanto a classe trabalhadora como também a classe capitalista, e por aí vai. Né? Então, assim, essa totalidade, ela é sempre provisória, ela só pode captar tendências, né? Ela pode captar essa tensão, porque o que vai definir é a própria história, é a própria luta de classe, por exemplo, no movimento, que vai definir os rumos. Então, por isso que ele não pode se fechar. Aí você percebe aí, esse conceito de totalidade provisória, ele está implícito no Marx, né? E pesquisando sobre isso, vários pensadores tentaram, de alguma forma, captaram esse sentido, captaram o sentido. Por exemplo, o Sartre utiliza o termo totalidade destotalizada, né? O Henri Lefebvre utiliza totalidade aberta. O Ben Said, partindo do Lefebvre, utiliza totalidade aberta. O Marcuse, junto com a perspectiva do Adorno, né, entende como sendo uma totalidade negativa. E eu estou chamando que eu acho que nesse sentido é mais preciso, que seria uma totalidade provisória. Né? Então, assim, é sempre por isso que as leis no capital, as leis, são leis sempre tendenciais. O que é possível é captar tendências. Essas tendências, elas podem se afirmar ou não se afirmar. Aí vai depender pelo próprio processo histórico, real, concreto, né, dentro da luta de classe, que vai definir aí os rumos. Por isso, Rodrigo, quando você faz referência ao capítulo 8, né, sobre a jornada de trabalho, como capítulo fundamental, né, o capítulo 8, que é um capítulo onde a luta de classe aparece muito claramente, né, e é um capítulo também histórico, né, é aí que vai permitir a que se pense o capital como um sujeito insubstancial, né, como um sujeito incompleto. Né, ele nunca se completa totalmente no sentido hegeliano. Daí a importância fundamental da história. Né? Então, eu estou mais do que convencido que não dá para compreender as categorias. Eu vou até dizer aqui, né, eu acho que eu posso me permitir a certas coisas nesse nível de idade que eu estou, já me permito dizer certas coisas sem me preocupar com a opinião dos outros. Né? Mas, né, é claro que Marx vai se apropriar de todo o sistema categorial da economia política clássica, mas isso ainda não é suficiente para o inventariamento de todas as categorias de um capital. Tá? Então, a história aí entra como fundamental nesse inventariamento das categorias que irão compor, né, a inteligibilidade do modo de produção capitalista. Né? E como o Rodrigo se referiu à questão do dinheiro, né, que é um verdadeiro estudo histórico que o Marx vai fazer, é uma verdadeira numismática que o Marx vai fazer, não de colecionador, mas de historiador, que vai buscar, né, como era a moeda lá nos gregos, lá na Espanha, lá em Portugal, lá na Grécia, lá na África, como é que as coisas se colocavam, né? Ele vai fazer todo esse trabalho para quê, cara? Para jogar fora depois? Não. Né? Ele quer compreender o dinheiro. Por trás da compreensão do dinheiro tem essa pesquisa todinha aí. Ele só pode chegar à verdadeira compreensão do dinheiro por conta dessa investigação histórica que ele realiza. E quem lê os Grunde sabe disso. E o Aquiles vem explorando isso muito profundamente na sua tese, né, Aquiles? Sobre a questão do dinheiro, da moeda, né?
como um elemento importante do imperialismo contemporâneo. É isso mesmo? E aí entra esse papel da história, né? A minha temática ela não é a história, mas enfim, todas as categorias em Marx são históricas, né? Não tem nada que não seja, né? Então, o que acontece é que você tem um conjunto de leituras que às vezes fazem uma derivação lógica mesmo, né? Daquela dos encadeamentos que o Marx faz ali no capítulo do dinheiro, totalmente não relacionados com a história. E às vezes você tem teorias hoje que gostam de colocar o pé lá em Marx, né? Hoje está muito em voga uma teoria monetária moderna que enfim, parte de um cartalismo, e tem pessoas que conseguem, né? Conseguem não, que tentam, né? Que tentam colocar isso como um elemento que estaria em Marx, né? Quando as próprias obras do Marx desmentem tudo isso, qualquer possibilidade é literal quando Marx fala que não há um dinheiro oriundo do Estado no sentido como colocado tal pelas essas teorias de Knapp, enfim. Mas e o interessante desse processo, dessa discussão sobre o dinheiro, dessa historicidade, é justamente a gente não perder esse pé na história quando a gente está tratando da leitura tanto do capítulo 1 como do capítulo 3, né? Entender aquelas formas e entender também as formas do dinheiro na sua historicidade. Ainda que não sejam necessariamente aquele desenvolvimento perpassa uma ordem cronológica, né? Primeiro padrão, primeiro moeda é primeiro, enfim, você tem isso fica mais claro nos Grundrisse, a meu ver isso está mais claro nos Grundrisse e também um pouco ali na contribuição, mas nos Grundrisse, digamos assim, é bem mais forte, bem mais estudado, principalmente nas partes finais dos Grundrisse, né? Muita gente começa a ler os Grundrisse, mas vai dando uma preguicinha e não chega lá no final. E Marx faz novas discussões sobre o dinheiro, porque ele tem o capítulo do dinheiro, depois vai o capítulo do capital, e depois ele retoma algumas discussões sobre o capítulo do dinheiro, numa parte final dos Grundrisse. E lá ele vai trazendo esses elementos, vai trazendo a origem, a origem concepções de dinheiro que tinha ainda no sistema de crédito, né? Se você pega a teoria do Mitchell-Innes, ela vai dizer que dinheiro sempre foi crédito, né? Marx vai trabalhar, vai mostrar como isso daí funcionava de uma forma, no entanto, essa forma anterior, essa forma pré-capitalista, digamos, do dinheiro, ela ainda não estava sob as normas de uma produção que estava destinada à troca, certo? Então a relação de crédito que você tinha nesse período anterior não configura a mesma coisa de uma operação de crédito quando você já está dentro de um modo de produção totalmente diferenciado, com as trocas, né, diferenciadas e com todo o produto voltado para as trocas. E mais, se perde muito num aspecto que também, por parte do próprio percorrer da história, e isso é interessante, um dos grandes problemas enfrentados até hoje dentro da discussão de Marx do dinheiro como o dinheiro, a ruptura com o dólar, né, em 1971, quando o Nixon rompe o padrão ouro-dólar, isso deixou grande parte dos marxistas com a brocha na mão e tiraram a escada. Os caras ficaram empendurados, sem conseguir entender. Pronto, a teoria do valor foi jogada fora. Aí teve gente que abandonou, teve gente que tentou dar uma interpretação. Aqui no Brasil gerou um debate muito conhecido, né, ali do Corazza com o Klaus Germer, o Eleutério interviu em alguns momentos e tudo, mas não foi muito forte aqui. Agora isso internacionalmente, nossa, você tem produções e produções trazendo essa discussão até hoje sobre a compreensão desse dinheiro. Quer dizer, a história coloca desafios a todo momento para você entender as categorias em Marx, né? Quando você tem essa ruptura, você tem uma nova forma, uma nova dimensão, um dinheiro de crédito, que aí você vai ter que restabelecer todas as conexões que não se faziam mais tanto sentido, que faziam sentido num determinado momento histórico do capitalismo,
mas naquela dialética de limites e barreiras, né? O capital, no seu processo de autovalorização, ele vai empurrando essas barreiras e a história vai. E é a história quem promove, não é algo que vem de cima e coloca. É a história que impõe esses elementos. Quando você perde essa noção da história, você vai tentar fazer a melhor dedução lógica categorial. E aí você caiu no abstracionismo, no logicismo, que você não vai conseguir mais encontrar chão. Né? Então, daí a necessidade em se discutindo dinheiro, tendo que se voltar todo momento a compreender como é que eram esses processos, como foi essa transição, e fazer esse vínculo que liga essa compreensão da teoria do valor para mostrar a sua continuidade hoje. Né? E muitos marxistas já começam, quando não tem a firmeza nessa compreensão do método de Marx, nem da teoria do valor, trabalham, agarram e começam a fazer certos ecletismos, né? Um marxismo mais ligado ao keynesianismo, um marxismo mais ligado a um desenvolvimentismo, né? Você perde você perde na teoria, por não compreender a teoria, você perde na proposição, né? Sem teoria, né, já diria Lenin, sem teoria revolucionária, você não tem um processo revolucionário, você não tem um processo transformador. Isso aí. Aquiles, já que você falou aí da questão do dinheiro e do crédito, né? Em 1858, Marx escreve para Engels e diz o seguinte, né? Ele diz o seguinte, que a sociedade burguesa experimentou pela segunda vez um século XVI, um século XVII. O que é que o Marx quer dizer com isso, né? O século XVI ele vai mostrar que em Veneza você tem um desenvolvimento capitalista tremendo, e um sistema de crédito extremamente avançado já, tá? Quer dizer, ainda você não tinha um modo de produção capitalista, né? Porque o Marx vai para Marx, e aí é que eu vou já chamar o Rodrigo, né? Que o desenvolvimento do capitalismo é um desenvolvimento desigual. E o Marx fala isso muito claramente. Né? Não só fala claramente, mas deixa testemunho desse desenvolvimento desigual, que aí as histórias de cada país, de cada lugar, vão se diferenciar. Só com, digamos assim, a mundialização do capital é que você vai poder ter uma história universal. É que a história vai aparecer como não só como historiografia, que eu gostaria que o Rodrigo fizesse referência a isso, mas como também categoria, com o desenvolvimento do capitalismo. Para se ter uma ideia, em 1881, em correspondência que o Marx faz com a russa Vera Sassuliti, né, ele escreve para ela dizendo o seguinte: graças a uma combinação de circunstâncias única, a comuna rural, ainda estabelecida em escala nacional, pode desembaraçar-se gradualmente de seus caracteres primitivos e desenvolver-se diretamente como elemento da produção coletiva em escala nacional. É justamente graças à contemporaneidade da produção capitalista que ela pode apropriar-se de todas as conquistas positivas desta última, sem passar por suas peripécias terríveis. Quer dizer, a especificidade, a particularidade da Rússia permitia ela passar para o socialismo sem ter que sofrer todas as dores do parto, né, como se deu em outros lugares. Respondendo a um crítico russo que leu e disse que o capítulo 24, né, era o modelo que o Marx tinha feito, né, de uma história universal, e o Marx disse que ficou muito honrada com a crítica que o russo fez, mas, ao mesmo tempo, muito decepcionado, diz o Marx, né? Porque o capítulo 24, ele não é, digamos assim, uma elaboração, um esquema para você pensar a história como uma história universal. Né? Porque a história universal, para mim, aparece, diz Marx, e ele vai dizer isso com Hegel já em 1846, né, aparece como resultado. Né? Senão, eu teria que... Eles até ironizam, né?
Se fosse assim, né, se tivesse uma concepção de história universal, a história futura fosse a meta da história passada, então a descoberta da América foi feita para facilitar e promover, né, a Revolução Francesa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, ele mostra que o russo, que faz a análise dele, não percebeu, em diferentes passagens de O Capital, que eu faço alusão ao destino dos plebeus da antiga Roma. Ele vai dizer, lá se assalariaram, se desenvolveram, deixaram de ser servos, mas não evoluíram para uma classe trabalhadora, porque depende das especificidades históricas. Por isso que Marx teve que estudar a história profundamente. Então, aí eu volto à questão, esse é o nosso último bloco, de dizer o seguinte, em Marx, a história não só é historiografia, mas é também categoria. Você entende por isso, Rodrigo? Pronto, é o seguinte, quando muitos comentadores vão se referir à questão do Capital, que o Capital não é uma obra de história, é comum eles citarem que não há uma narrativa historiográfica no Capital, né? O Capital não é uma narrativa de história, não é uma narrativa historiográfica. O que é historiografia? Historiografia é a pesquisa histórica, a escrita da história, né? A historiografia é a escrita da história. Se você entender a historiografia tradicional, inclusive boa parte de como ela é produzida hoje ainda, né? O Capital, obviamente, não seria uma obra de historiografia, né? Mas Marx não seria. Mas vamos lá. Eu tô, assim, se você entender a historiografia de um modo tradicional, né? O que eu estou querendo defender é que o Marx cria uma concepção nova de história e, obviamente, ele cria uma concepção nova também de apresentação ou escrita dessa história. É uma história onde a crítica da economia política, a dialética, né, a filosofia, a literatura, a crítica das fontes primárias, tudo isso aí, a economia, a geografia, a natureza, todos esses elementos são momentos de totalidades que vão se articulando cada vez em níveis maiores, no sentido de tentar se aproximar ao máximo de formas concretas sociais, né? No que eu vou chamar de totalidades provisórias. Então, assim, ninguém escreve história dessa forma, né? Não, então, se você pegar o sentido tradicional de historiografia, o Capital não é uma obra de historiografia. O que eu estou querendo dizer é que o Marx cria uma concepção nova de história que poderia, inclusive, ser referência para se pensar também a historiografia, né? Se pensar agora também uma escrita da história que, em alguns momentos, quando esse aspecto teórico, né, ou lógico, não está bem articulado, você pode cair no empirismo. Então, o que é que o Marx fez? O Marx sempre estava ali também numa tensão entre a teoria e a empiria. Marx, diferente do que foi propalado, né, por uma tradição, inclusive altusseriana, eu acho que o Althusser cumpriu um papel negativo nessa parte aí, de fazer, como se houvesse um desprezo para a empiria. Pelo contrário, né? O Marx nunca desprezou a empiria. Agora, a empiria, ela é sempre suficiente, né? E ela é sempre suficiente para explicar os processos, porque os processos são totais, são globais, são articulados entre partes e todos, né? Então, a empiria é insuficiente. Dos fatos. Oi? As conexões internas entre os fatos, as conexões internas entre os fatos. O Mark Bloch ele vai definir história como a busca das conexões internas entre os fatos. Isso é Marx, né? Então, você tem toda uma parte da historiografia do século XX, né, principalmente a primeira metade do século XX, que apresenta uma historiografia como nova, né, sendo que como se não tivesse bebido ali em Marx, ali, né? Então, assim, então, nem só a empiria é suficiente, como nem só a teoria é suficiente. É necessária a articulação desses dois níveis, empírico e teórico. Para analisar os elementos empíricos, eu tenho que ter uma concepção de história, né? Uma concepção aberta,
uma noção de historicidade, de entender os processos de permanência, de entender os processos de mudança, de entender o que é específico de um modo de produção e não é geral, de entender que as categorias elas só têm sentido no seu solo concreto, elas não são abstratas no sentido de uma abstração geral ou da mente, né, mas são abstrações reais, que essas contradições são contradições em processo. Então, essa dimensão ampla, né, de história, aí essa dimensão, o Marx começa a desenvolver desde a dieta renana, desde da disputa do roubo da lenha, que ele começa a perceber, olha o seguinte, há uma mudança na noção de propriedade, na noção de direito e na noção e o Estado. Como é que a articulação de propriedade, direito e Estado altera a vida do povo? Altera a vida do povo. E qual foi o choque do Marx? O choque do Marx é que eu não tenho como explicar esse processo. Isso. Porque ele ainda não tinha um conhecimento maduro de história. E é claro. Viu, Rodrigo? O texto do Michael Krecht mostra justamente isso que você está falando. Tá? Essa mudança, direito, propriedade, Estado, etc., isso provocou, né, digamos assim, um problema muito sério para Marx. Eu não sei como resolver isso, eu não tenho condições nem materiais, nem teóricas para resolver isso. Né? Isso está aberto, Teixeira, está aberto à historicidade dos processos. Está aberto, a realidade está mostrando, olha só, aquela concepção que eu tinha da Revolução Francesa e tudo mais, né, ela é limitada para explicar isso aqui. Aquele conhecimento que eu tinha filosófico, que estava lá em cima, né, na abstração, o chão está me trazendo para o conhecimento mais concreto. Eu preciso de um conhecimento mais concreto que possa dar. É aí que ele vai fazer um intercâmbio aí com a economia política, e a economia política na época, né, digamos assim, junto com uma certa historiografia que estava surgindo, não na Alemanha, porque também na Alemanha, mas só que na Alemanha eram poucos, né? Os que se pretendiam ser os escritores, os historiadores alemães eram filósofos, né, no sentido de fazer abstrações ou materialismo ahistórico, como Feuerbach, né? Marx vai fazer a crítica ao Stirner, ao Bruno Bauer, ao Feuerbach, mostrando justamente a historicidade. Eles não têm historiadores na Alemanha, né? Então ele vai assim, o que é preciso agora? Que eu preciso entender, o que eu preciso agora me instrumentalizar para compreender esses processos reais agora, que colocam para mim novos problemas, a explicar a noção de propriedade, a noção de Estado e a noção de direito, e ainda mais, mostrar que houve uma regressão no capitalismo no que se refere à exploração dos pobres e dos trabalhadores. Ele ainda está vendo ali como os despossuídos, como o pobre. Ele ainda não é marxista no sentido categorial. As categorias estão brotando. Inclusive, elas brotam de um processo histórico também, né? Ou seja, não há nenhuma biografia puramente intelectual, porque a biografia intelectual ela está conjuminada com a vida do autor, né? Então, esse processo não pode ser indissociável. A história, nesse sentido, ela é esse todo, onde a economia está junto, a filosofia está junto. Por isso, quando ele vai dizer lá na ideologia alemã com Engels, e está arriscado lá no livro e tal... A história... Só existe uma ciência, a história. É essa concepção de ciência que ele está vendo. Que ele está vendo que essas separações artificiais da ciência, essas separações são separações artificiais. São clivagens artificiais. Porque a realidade, ela é o todo. Né? Ela está articulada. Não há uma parte ser o todo. E ele vai diferenciar, inclusive, depois, uma diferença entre o que é história, onde eu posso entender estrutura e conjuntura, vamos colocar aqui nessas categorias mais contemporâneas, a articulação entre estrutura e conjuntura, de mera análise política. Ele tem plena consciência disso. E ele diz, isso aqui é uma análise mais política, que eu estou analisando aqui, o que os historiadores chamam hoje de história do tempo presente, o Marx faz também, na época, né? Mas ele tem consciência. Para fazer uma análise mais profunda, eu preciso, por exemplo, inclusive de tempo, de maturidade, que esses processos demore um pouco para entender realmente as conexões que estão escondidas nesse momento, né? Ou seja, tem o papel da ideologia e tudo. Então, essa dimensão ampla, Teixeira, parece trivial quando você fala, né? Mas não foi esclarecida,
não foi esclarecida. E não foi esclarecido os sentidos da Geschichte, né? Da história que o Marx vai desenvolver nos 3 livros do Capital, nos Grunds, na ideologia. Né? Então, esse é o trabalho que eu vou tentar fazer. A sua tese, viu? Não se preocupe. Nós estamos esperando a sua tese. Oh, muito bom, Rodrigo, muito bom mesmo. Vou chamar agora o companheiro Aquiles para que ele faça, se ele preferir, uma síntese do que foi discutido, se ele assim preferir, e suas considerações finais. Depois chamo o companheiro Rodrigo para fazer as considerações finais dele. E de antemão, eu já vou fazendo as minhas e, ao mesmo tempo, agradecendo os 2 companheiros. E quinta-feira estaremos de novo juntos, mas não num debate como esse, mas no outro tipo de debate, que é o nosso grupo de estudo. Estaremos discutindo a tese do primeiro capítulo, primeira parte da tese do companheiro Rodrigo. Muito obrigado, companheiros. Valeu, Teixeira, obrigado. Bem, essa live é a importância de a gente estar atento de que as discussões que parecem resolvidas, né, elas não são tão simples quanto parecem, né? E essa é apenas uma delas, né? A própria discussão entre o método de investigação e o método de exposição já é um outro debate que nós estamos fazendo também. A questão da história e da lógica é um outro debate. Nós enfrentamos fortemente as discussões sobre o dinheiro, sobre o processo da história dentro do dinheiro, né? Estamos já enfrentando outros problemas aqui agora no livro 3. Enfim, esse é só mais de um dos problemas. No entanto, ele é um problema que ele possui uma centralidade, porque ele está no corpo da estrutura, né? Não compreendendo corretamente isso, a forma como você vai levar isso a cabo até o final de O Capital vai produzir as suas consequências. Por exemplo, como o Rodrigo ressaltou, quando você fechar, né, a totalidade, você fazer uma totalidade fechada e não uma totalidade provisória, recair na compreensão de que a taxa de lucro tem que cair. Né? Não é uma lei tendencial de queda da taxa de lucro, é que a taxa de lucro historicamente você vai estuprar os dados, sabe, de ter que demonstrar, não, então se isso não está acontecendo é porque eu não captei corretamente o dado, então vamos ver qual dado e tal. Quer dizer, você não pode perder de vista essa perspectiva, né, a função primordial, o momento predominante, né, o Begriff no momento que a história cumpre nesse processo de leitura do Capital, de entendimento e compreensão do Capital, para você não incorrer nesses erros vindouros, né? Então, uma discussão que ainda que não nova, mas original no sentido de que traz uma discussão sobre outras bases, né? Eu espero ansioso essa tese do camarada Rodrigo, porque eu preciso dela também para a minha tese. A minha tese, apesar de ser sobre o dinheiro, especialmente o dinheiro mundial, né? Eu trabalho o imperialismo monetário, né? Que seria esta forma predominante do odierna do dinheiro. E isso a história está em todo momento. Está a todo momento, ela perpassa isso. Então, compreender esse processo em seu todo é fundamental. Então, nesse sentido, Teixeira, foi um grande aprendizado essa live. Espero que a gente tenha outros momentos, de vez em quando a gente concluir as discussões sobre alguns outros aspectos, a gente possa retomar e fazer outras discussões dessa daqui. E agradecer aqui ao convite por esse momento. Antes de passar para o Rodrigo, eu gostaria de fazer uma menção a uma expressão que você usou muito interessante. Né? Quer dizer, se você fecha a totalidade, você estupra as categorias. Né? Perfeito. Né? Muito bom, muito interessante. Né? Aqui a gente, inclusive, usa um linguajar comum para falar de coisas complexas. Né? Bom, caro Rodrigo, agora é com você, companheiro. Eu gostaria de agradecer, né, o convite do camarada Teixeira, né, do Pensando com Marx, o camarada Aquiles, também companheiro de grupo, né, agradecer, inclusive, pela interlocução que nós vemos tendo nesses últimos meses aí de pandemia, né, uma interlocução muito rica que acaba sendo também
um momento de escape aqui de todo esse cenário caótico que nós vivemos, né? E ruim. Então, o grupo, ele traz uma discussão, e isso também anima a gente, e anima também a minha escrita da tese, né? Então, assim, também pedir a galera aí, que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, se inscrever no canal Dialética do Avesso. Eu meio que parei nesse último mês sem fazer vídeo, porque eu realmente estou na parte intensa de pesquisa, mas eu vou tentar voltar agora, postar alguns vídeos aí no canal, para reativar aí, reanimar o canal. E, para finalizar, né, só para deixar uma coisa clara em relação a que a tese está em construção, né? Então, eu não me proponho aqui ser o dono da verdade, eu me proponho a sair de alguns lugares comuns e, inclusive, sei que posso cair em outros, né? Então, assim, tenho consciência disso, né? Mas, assim, estou tentando me apropriar da produção de Marx e dos marxistas que estão desenvolvendo pesquisas no Capital, né, e tentar postular alguma coisa nova aí na compreensão de história. Então, no mais, agradecer aos e até o próximo debate. Bye, bye, gente. Obrigadão. Tchau, tchau.